Eu estava meditando recentemente sobre como Jesus ele devolvia a dignidade das pessoas. O que ele falava quando ele sentava na mesa com os pecadores, eu coloco aspas, porque, com exceção de Cristo, todos eram pecadores. E esse título de pecadores era sempre utilizado pelos religiosos, que julgavam-se uma posição de superioridade para com Deus, na relação para com Deus. Mas, como a Escritura nos ensina, todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Mas, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça é um favor não merecido. Quer dizer, mesmo nós, com a natureza caída no pecado, ainda assim ele nos amou e foi até o final, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Logo, estávamos destinados à destruição. O pecado condenou a humanidade à morte. Mas Cristo entregou-se à morte em sacrifício para que a nossa condenação fosse revertida em vida e vida eterna pela fé. Fé no Filho de Deus. Fé no sacrifício de Cristo. Então, quando Jesus sentava com os pecadores, conversava com as prostitutas, e temos alguns registros na Bíblia, como aquela mulher do poço em Samaria, tinha muitos maridos e o que ela estava tendo agora não era marido dela, portanto, mulher prostituta. Ele fez isso entrando na casa de publicanos, de cobradores de impostos, homens com má reputação, demonstrando que aquilo que foi rejeitado pelo homem foi acolhido e abraçado por Deus. Né? Entrando em casas simples, né? Como casas em Betânia. Betânia é lugar sem valor, então ele escolheu aquilo que não tinha valor, demonstrando que Deus tem essa característica tão linda de esconder os seus maiores tesouros em vasos de barro. Né? Um vaso que não tem nenhum valor, ele deposita as maiores riquezas universais e espirituais. Mas especificamente, eu decidi olhar para os homens que Jesus curou. Sempre que Jesus operava um milagre, ele devolvia o tempo perdido, ele devolvia a chance de uma nova vida, ele quebrava o olhar condenatório e ele devolvia a dignidade. Talvez você que está me assistindo agora, você precisa muito dessa palavra, você precisava ouvir isso. Quando você se encontra com Cristo, a primeira coisa que acontece, ele quer colocar a sua vida de novo no eixo. As coisas voltarem à normalidade. E a normalidade de tudo começa com a clareza no seu espírito que você é aceito, de que você é amado por Deus, que ele não te rejeita mais, que não há mais silêncio da parte de Deus. Ele está falando, e agora o Espírito Santo vai desobstruir os teus olhos para ver, desagravar os teus ouvidos para ouvir. Por quê? Você que era uma ovelha sem pastor, agora você tem pastor. E você está no rebanho dele, e ele vai conduzindo a gente nesse caminho, né? Até as pastagens verdejantes, conforme salmista, lá no Salmo 23, Davi diz: o Senhor é o pastor da minha vida. Eu não terei falta de nada, porque ele sabe muito bem manusear a sua vara e o seu cajado. Então agora você ouve a voz do pastor e segue, conforme Jesus disse em João 10. Mas o interessante é que você é aceito, você é amado. A crise de identidade, de aceitação, de pertencimento é resolvida em Cristo. Porque agora você percebe que tem um pai. Então a primeira coisa que se alinha, que volta à normalidade, é aquilo que foi quebrado no Jardim do Éden, quando Adão pecou e foi expulso da presença de Deus. Foi expulso da comunhão com Deus. Então, quando você crê em Cristo, a primeira coisa que acontece não é no exterior, não é para que todo mundo veja, mas é para que todo mundo perceba os efeitos do que aconteceu interiormente. Primeira coisa que volta à dignidade, à normalidade, e ser digno disso é só por Cristo. Porque nenhum outro homem conseguiria se aproximar de Deus, ok? Então, Cristo, ele se fez-se condenado, foi humilhado, para que não sofrêssemos mais a humilhação da morte e da distância de Deus.
Então agora, a primeira dignidade que nós recuperamos é chamar o Criador de Pai. É saber que viemos dele, que temos um propósito, que fomos feitos à sua imagem, conforme a sua semelhança. Portanto, a gente passa a entender que algo acontece na nossa mente. Uma chave vira, muda completamente o nosso estado de espírito ao sabermos que estamos em uma nova posição espiritual com Cristo. Então, o primeiro eixo que se ajusta é da identidade, é do propósito, é da origem, sabe? Do DNA que se alinha, você perceber emocionalmente, espiritualmente que você veio dele, que você volta para ele, que ele te ama, que ele está com você e que você está aqui nesse mundo para ser luz, brilhando a luz de Cristo através de você. Só que outras esferas ou camadas dessa dignidade acontecem. Olha que coisa interessante. Marcos, capítulo 2, versículos 1 e 2, conta a história do paralítico de Cafarnaum. Jesus está ali em Cafarnaum e após o milagre que ele operou ali, na casa de um dos seus discípulos, aquele lugar ganha fama e todo mundo vem até uma casa em Cafarnaum. E a casa está tão lotada, Jesus está curando tanta gente. Entendam, quando Jesus cura alguém, aquela pessoa que está doente, que é paralítica, que é cego, que é coxo, etc., os religiosos, o senso moral, o senso religioso, dizia uma coisa: se você está assim porque você pecou, ou ela pecou, ou alguém pecou para ela nascer assim, sabe? Então, a doença, esse desarranjo, esse problema é consequência do pecado. Bom, de certo modo, a doença, a morte, o desarranjo entrou no mundo por causa do pecado. Mas os olhares eram condenatórios, os olhares eram de vergonha. Então toda pessoa que era um paralítico, tinha uma deficiência física, ela estava debaixo de vergonha. Então a Bíblia diz que a casa está tão cheia que os amigos daquele homem, do paralítico, abrem um espaço no telhado e descem ele pelo telhado. Então Jesus vai e cura aquele homem. E mais do que isso, Jesus perdoa os seus pecados. Então Jesus está dizendo: eu estou devolvendo a sua comunhão com Deus. Segundo, estou devolvendo a você a dignidade de se levantar, de poder trabalhar, de ser uma pessoa digna outra vez e não ser mais acusado por tantos olhares de que você está sofrendo isso por causa do pecado. Bom, outra coisa interessante era um homem que tinha a mão ressequida. Isso está lá em Marcos capítulo 3. Se aproxima de Jesus um homem que tinha uma mão ressequida, né? Não sei se esse homem nasceu com uma polio ou qualquer coisa do tipo, sei lá, um tipo de doença, ou ele teve um AVC, a sua mão era encolhida e não podia mais tocar, não podia mais trabalhar. Mãos falam sobre propósito, mãos falam sobre habilidade, mãos falam sobre ministério. Então este homem não tinha dignidade para exercer seu propósito de vida. Esse homem, quando Jesus encontra com ele, ou quando ele se encontra com Jesus, Jesus toca nele e a mão dele, que era encolhida, ressequida, volta à normalidade. Jesus devolve àquele homem a dignidade que todo homem tem que ter, de laborar, de trabalho, de dignidade, de trazer o sustento para casa. Bom, uma outra história aqui, eu já vou concluir. Um endemoniado de Gadara, um endemoniado gadareno, estava possesso por uma legião demoníaca. Mateus chega a dizer que eram 2 endemoniados. Não sei se homem ou mulher, mas se refere a um número de 2 pessoas endemoniadas naquela região ali das cidades gentílicas. Jesus entrou ali naquela cidade, e a Bíblia diz que Jesus expulsou a legião, entrou nos porcos, os porcos se precipitaram. Aquele homem, depois do encontro com Cristo, Jesus diz para ele: vai e anuncia para todos, inclusive os da tua casa, o que o Senhor fez com você. Isso é maravilhoso, porque além de Jesus libertá-lo espiritualmente daquela possessão, Jesus devolveu a ele uma dignidade de sair não mais como motivo de zombaria ou de escândalo, mas aquele que é portador de uma boa notícia. Talvez as pessoas viram você durante muito tempo pela reclamação, pelas dores, pelas consequências das suas atitudes equivocadas, mas tudo que eu digo para você nessa hora, que depois de um encontro com Cristo, você vai com uma convicção: agora eu também sou um mensageiro. A mesma mensagem que os apóstolos levam, eu estou levando. Vejam, ele não andou com Jesus, ele não foi discipulado, ele não foi batizado, mas aquele encontro foi tão devolvedor de dignidade e destravou tanto o destino daquele homem, que ele saiu dali com o propósito de ser um
mensageiro. A outra coisa que eu digo para vocês, o paralítico no tanque de Betesda, 38 anos. Jesus olha para ele e fala assim, olha, meu amigo, o que você quer? Ah, eu estou assim por causa disso, daquilo outro, eu estou assim. Jesus devolve ele a capacidade de se responsabilizar pelos seus atos e Jesus devolve a ele a habilidade de pegar a sua cama e andar. Jesus, pega o teu leito e anda. Volte à normalidade, porque você foi criado para viver coisas extraordinárias, você não foi criado para a inércia, você não foi criado para a crise de ansiedade, você não foi criado para a lamúria, você não foi criado para a procrastinação, você não foi criado para responsabilizar os outros daquilo que é sua responsabilidade, você não foi criado para isso, você foi criado para se mover, e quando você se move, tem vida, tem restauração. Olha, veja, Jesus fez tantos milagres, eu poderia passar aqui com vocês 1 hora, 2, 3, 4, 5 horas, dias, falando do que Jesus fez, devolvendo a normalidade e a dignidade da pessoa humana, dignidade de uma pessoa. Mas eu concluo dizendo que uma mulher foi pega em ato de adultério. Enquanto os religiosos e a multidão ensandecida com um senso de moralidade religiosa, né, um senso religioso implacável de justiça, queriam condená-la à morte, Jesus estava escrevendo no chão. Então Jesus diz, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, todos saem de perto, ele olha para a mulher e diz, mulher, onde estão os teus acusadores? A primeira palavra que ele utiliza é mulher. Quando ele fala mulher, ele está dizendo, eu não te vejo como adúltera, eu não te vejo como prostituta, eu não te vejo como alguém condenada à morte, fadada ao fracasso. Eu te vejo como princesa, eu te vejo como filha, eu vejo a condição original criada pelo Pai. Quando Jesus olha para você que está me assistindo, ele não vê tudo o que estão dizendo ao teu respeito. Ele vê o filho, ele vê esse servo, esse missionário. Você está esperando muita coisa, aprovação de muitos homens. Olha, Lázaro não foi apóstolo, mas foi chamado de amigo de Deus. Você está esperando o quê? Para se tornar amigo de Deus. Talvez você está debaixo de condenação ou de vergonha. Olha, Deus tem para você dupla honra. Confie em Cristo. Deixa Ele trabalhar em você. Onde você estiver, entregue a sua vida a Cristo agora. Tenha uma experiência única com Ele. Porque a maior coisa que Ele vai te devolver é você poder olhar para o céu e saber que você não está mais sozinho. Você pode elevar os seus olhos para o lugar mais alto e saber que Deus está com você. Ele é teu Pai. Ele tem um propósito para a sua vida. Compartilhe essa mensagem para alguém. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.